Se a seleção brasileira já está em terras uruguaias, na terça-feira você confere na Itatiaia, Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias. Então vamos a Montevidéu. Quem chega com os detalhes é Álvaro Damião. Fala, Álvaro. Oi, Romano, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Bastidores e telespectadores também, né? Até porque muita gente acompanha a gente no YouTube. Então, se você não acompanha, tem que acompanhar, @Itatiaia Esporte. Você vai poder acompanhar as imagens aqui de Montevidéu. Eu falo nesse momento em áudio e vídeo. Você pode ver ao fundo uma das principais praças, pontos turísticos aqui de Montevidéu, que é a Praça Palácio Salvo. É daqui que falamos neste momento. Daqui a pouco estaremos no treinamento da seleção brasileira. O técnico Fernando Diniz vai comandar um treinamento no campo do Penharol, assim como fez ontem. Aí imagens do treinamento da seleção brasileira, imagens que fizemos ontem no CT, no campo, né? CT não, no estádio do Penharol, estádio com capacidade para 40 mil torcedores. O estádio foi inaugurado em 2016, esse estádio do Penharol. O técnico Fernando Diniz vai comandar um outro treinamento neste domingo, nesse mesmo estádio. Amanhã, segunda-feira, vai treinar no campo, no estádio Centenário, onde joga na terça-feira contra a seleção do Uruguai. E aí são partidas válidas pelas eliminatórias. O Brasil na sua quarta rodada tentando a sua terceira vitória. 2 vitórias e um empate até agora tem a seleção brasileira. A expectativa é que já possa estar treinando o zagueiro Adrielson. Adrielson é do Botafogo, tem 25 anos, primeira convocação dele, foi convocado ontem, já está por aqui. O Adrielson veio para o lugar do Nino. Nino é zagueiro do Fluminense. O Nino foi cortado por causa de uma lesão, foi cortado ontem. Adrielson já está aqui em Montevidéu. A expectativa também é que o Casimiro possa treinar. Ele não treinou ontem, fez um trabalho à parte. Hoje ele deve treinar normalmente. De Montevidéu, no Bastidores, Álvaro Damião segue com você, Romano. Valeu, Álvaro. Obrigado pelas informações. Direto de Montevidéu. Aliás, uma capital lindíssima, Montevidéu. Quem nunca esteve, tá aí uma dica para você. Casimiro, ainda bem que tá recuperando. Agora, você acha que o Diniz vai pressionado para esse jogo contra o Uruguai? É difícil, né? Porque o Diniz, teoricamente, ele tem o trabalho dele. Eu tô falando pelo resultado. Eu acho que vai, né? Eu acho que dirigir a seleção já é uma pressão, você não tem a dúvida disso, e com uma apresentação tão ruim quanto fez a seleção brasileira contra a Venezuela, mas tão ruim assim, porque o Brasil já jogou mal contra a Venezuela em outras oportunidades. Sim. Aí ganha de 3-0, 4-0, 5-0, né? Mas uma apresentação tão abaixo, coletiva e individualmente, claro que joga uma pressão ainda maior para um treinador que talvez não devesse estar lá, né? A gente fica sempre na dúvida, porque uma carreira curta com praticamente só um título e também um treinador que é interino na seleção, uma situação muito desconfortável. Né? E alguns jogadores que acabaram não se adaptando. O Casemiro, por exemplo, que é um grande volante, está entre os melhores do mundo, sem dúvida alguma, é um cara que não se adaptou bem a esse esquema do Diniz. Quer outro nome? O Vinícius, ele precisa de espaço para partir para cima. Sim. Aí você bota um montão de gente lá do lado dele. Embola tudo ali. Você traz a cobertura. Ele não tem que driblar só o dele. Não, e contra a Venezuela, tinham 3 na marcação sempre. E ele embolou ali. Puxou o Rodrigo da direita, jogou o Rodrigo da esquerda, Neymar estava entrando por ali, Arana entrando por ali. É muita gente. Muita gente. Então, enfim, foi uma apresentação muito ruim. Agora tem um jogo difícil, tem um jogo muito complicado, que é um dos poucos jogos da eliminatória contra o Uruguai fora. E aí o Brasil vai ter que jogar muito melhor se não quiser conhecer a sua primeira derrota, pensando aí nas eliminatórias. E a situação do Fernando Diniz é aquela seguinte, o reitor da Universidade de Parma entregou, né? Entregou a paçoca. Né? Aliás, foi ele que deu a notícia, acho que a melhor notícia dos últimos anos pro futebol brasileiro. Se ele tiver certo, acho que nós temos uma esperança. Porque e o Ancelotti ficou com cara assim, não gostou não. Ele entregou, né? E hoje em dia, né? Com rede social, o negócio se espalhou, né? E ele falando, para quem não sabe, o reitor da Universidade de Parma, porque o Carlo Ancelotti, técnico italiano, ele recebeu o título de doutor honoris causa, né? E aí no discurso o reitor da universidade dizendo que o Carlo no ano que vem vai ter uma experiência fantástica, dirigir o Brasil, vai dirigir o Brasil e é um feito, acho que em 60 anos vai ser o segundo treinador estrangeiro comandando a seleção brasileira e tudo mais, então acabou entregando a paçoca ali, né? O Ancelotti mesmo nunca falou, né? Não, então, nunca. Foi a primeira coisa que veio ali de
mais concreto, de esperança para o torcedor brasileiro. Eu torço muito para que ele venha. Eu acho o seguinte, além de a capacidade dele que ninguém pode questionar, o cara só é campeão nas 5 principais ligas da Europa. Então, ele não é aquele técnico caseiro, ele ganhou nas 5 principais ligas, e ganhou na Inglaterra, que é difícil. Muito. E ele tem Champions League. E outra coisa, gente, nós temos uma ligação com a Itália gigantesca. Claro. A maior colônia de italianos fora da Itália é no Brasil, para quem não sabe. E todo mundo tem um parentezinho. Eu tenho, meu bisavô era italiano. Então, assim, todo mundo tem uma parte aqui. Então, eu acho que mais do que natural, e nós não temos treinador. É verdade. Sabe, por mais que fiquem os treinadores brasileiros, não, porque tem que ser um treinador aqui do país, que nós temos uma reserva, eles querem reserva de mercado. E não tem, tá provado aí. O melhor que tinha não foi bem nas 2 oportunidades que teve. Aliás, foi bem na eliminatória, chegou na Copa, mudou o time todo. Ninguém entendeu até hoje o que tentou fazer na Copa do Mundo. Exatamente. Né? Você joga a eliminatória inteira com 2 volantes. Você chega na Copa, você tira um volante. Vai entender. Vai. Cabeça de treinador é um negócio muito louco.